Provavelmente você está assim como eu, com um pouco de sono ainda. Mas que em nome de Jesus a palavra do Senhor ela possa nos avivar nessa manhã e que através da palavra nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Amém. Encontrou aí, irmão, na sua Bíblia? Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai mais uma vez, orar ao nome dEle nesse momento. Pai, nós te pedimos para que nessa manhã o Senhor possa nos dar a instrução, Pai, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra. Nós lemos aqui, ó Deus, as Escrituras, nós lemos aqui, Pai, em nome de Jesus, algo que é direcional para as nossas vidas, para aquilo que vivemos no nosso cotidiano, para aquilo que vivemos e professamos como filhos do Senhor. Pai, que essa palavra ela possa entrar nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, e fazer sentido na nossa vida, nessa manhã e em todos os dias. Eu te peço para que nesse momento o Senhor possa me usar de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, como introdução da mensagem, pedir aqui a licença do pastor Igor para usar a introdução do livro dele, Profundo com Deus. Não sei se você já comprou, já adquiriu o seu livro. Foi esse que você deu ontem lá, pastor? Para um monte de gente? Amém, glória a Deus. Queria utilizar aqui a introdução do livro. Se você ainda não adquiriu, eu te aconselho a pegar depois ali no final, procurar a Camila. Mas no início do livro do pastor, ele vai trazer aquela ilustração a respeito de um relógio prova d'água. Para você que conhece ou já teve a experiência desse relógio, ou sabe como funciona, a gente vai entender que cada relógio ele tem a capacidade de ir mais profundo de acordo com a sua blindagem. Relógios à prova d'água que muito provavelmente, como o pastor Igor vai dizer na ilustração, é que alguns alcançam ali 50 metros, enquanto outros alcançam 100 metros, e até outros relógios que alcançam 200 metros, ou até mais lugares mais profundos. E a diferença de um relógio para o outro é quanto eles têm de blindagem, quanto eles podem ter capacidade de aguentar a maior pressão da água, quanto mais profundo eles estão. Mas eu estou trazendo esse ponto nessa manhã, porque muitos de nós, às vezes oramos ao Senhor e pedimos a Deus: Pai, nós queremos ir mais profundo, nós queremos, Deus, experimentar algo maior no Senhor, algo mais grandioso. Quantos já fizeram essa oração aqui? Você já fez essa oração, irmão? Dizendo assim: Pai, eu quero ir mais profundo. Eu estou cansado de viver no raso. Eu estou cansado de viver no raso do Senhor, mas eu quero ir mais profundo, eu quero ir além. Quantos de nós muitas vezes fazemos essa oração, Val? Mas muitas vezes de forma errada, porque na verdade nós não estamos preparados para esse mais profundo.
às vezes ainda no raso, às vezes ainda conhecendo um pouco mais da palavra, às vezes experimentando um pouco mais da palavra, nós já, digamos assim, nos afogamos. A verdade é que nós não estamos preparados para ir para o fundo, mas nós queremos isso. Então Paulo aqui, ele vai citar no livro de Efésios às igrejas algumas características da nossa caminhada, da nossa convivência, daquilo que nós podemos realizar e fazer nos dias de hoje para alcançar esse mais profundo. Tudo que Paulo ele vai citar aqui no texto que nós lemos. E eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Se você por acaso fechou, mantenha ela aberta. Nós vamos ir por versículos. Mas aqui Paulo está citando várias passagens do Antigo Testamento. Não tem nada de novo. Paulo ele não está inventando uma doutrina nova. Ele não está criando algo novo. Tudo aqui que ele está citando já foi falado em outros livros do Antigo Testamento. Mas eu vejo que esses pontos que Paulo está nos dizendo aqui são pontos fundamentais para nós entendermos como podemos alcançar esse profundo com Deus. Se nós queremos esse profundo, se nós dizemos eu quero ir mais além, nós precisamos seguir esses pontos. Eu entendo que esses pontos, como eles estão espalhados na Bíblia toda, eles são fundamentais para a nossa vida. Só que antes de nós lermos novamente aqui cada versículo, eu quero te dizer que você não é obrigado a querer esse mais profundo. Você não é obrigado, irmão. Você não precisa querer. Mas se você não for mais profundo com Deus, pode ser que você não viva coisas extraordinárias que só algumas pessoas vão viver. Essa é a diferença. O livro do pastor Igor também vai falar a respeito disso, daquilo que você pode encontrar lá no fundo. Aquilo que você pode encontrar como você vai cada vez mais profundo com Deus. Você vai ter experiências que outras pessoas não vão ter. Você vai provar de coisas do Senhor no profundo que outros que decidiram ficar apenas no raso nunca vão experimentar. Então eu quero começar indagando a você a tomar essa decisão, se você quer ou não viver o mais profundo com Deus. Se você falar assim, não pastor, está tudo bem, eu quero continuar no raso, eu quero ir só um pouquinho e eu não quero tão profundo, porque quanto mais profundo, maior responsabilidade, maiores são as coisas que o Senhor vai pedir de você, maiores são as coisas que o Senhor quer da sua vida. Quanto mais profundo você vai, maior Ele vai te trazer responsabilidade sobre essa terra, responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua igreja e tudo mais. E aí Paulo ele vai falar aqui de algumas características. No versículo anterior, ele vai falar um pouco a respeito do velho homem e do novo homem, de alguém que precisou deixar as práticas do velho homem para viver aquilo que Deus tem de novo, como alguém que troca de roupa, alguém que todos os dias precisa deixar a roupa velha, a roupa suja e colocar a roupa nova. E ele vai começar dizendo assim, no versículo 25: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Esse é o primeiro ponto que Paulo vai dizer para nós, que todos nós precisamos abandonar a mentira e falar a verdade ao nosso próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aí já fica difícil, porque se nós formos olhar para esse versículo, 100% do que está aqui não tem condições de ir mais profundo. A primeira coisa que Paulo está falando para nós é que nós precisamos abandonar a mentira. E quantos de nós ainda, mesmo sendo curados pelo Espírito Santo, transformados por Deus, trazidos para uma nova realidade, ainda praticamos esse ato? Sabe, irmão, a mentira que Paulo está falando aqui é como uma doença. E Paulo está dizendo assim: se nós mentimos uns aos outros, todo o corpo ele é afetado por essa mentira. Quem aqui talvez já mentiu para um irmão aqui dentro? Talvez já mentiu um para os outros aqui dentro. E eu também me coloco nessa posição, irmão. Eu já menti também. Sabe, mas algo que a mentira ela faz nas nossas vidas, ela nos deixa... Eu não sei você, mas eu pelo menos, quando por algum motivo eu menti para alguém, ou inventei uma desculpa para alguém, depois eu fiquei tão inconformado comigo mesmo, fiquei tão mal. Eu não sei se você já se sentiu assim, de você ter que mentir para alguém, ou você foi ali e mentiu para alguém, mas isso depois provocou em você uma auto-indignação com aquilo que você fez. E é importante que pelo menos isso possa gerar no seu coração.
Daquele momento que talvez você tenha mentido, mas você fala assim, cara, por que eu tive que fazer isso? Não parece, Val, que é um peso no nosso coração? Não parece que é um peso na nossa mente, que você fala assim, cara, eu menti para aquela pessoa, e agora eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu vou lá e falar a verdade, eu vou lá e vou voltar atrás e vou falar a verdade para ela. E é esse o peso que a mentira ela causa nas nossas vidas, e Paulo está nos convidando aqui a abandonar a mentira. O problema da mentira, irmão, é que às vezes nós contamos uma mentira, só que ela é como alguém que tenta fazer uma dieta, ou alguém que está comendo tudo errado. Ontem eu fui cortar o cabelo, e aí eu estava lá conversando com o barbeiro lá, a gente estava falando sobre dieta, sobre alimentação. E aí a gente conversando, eu falei, cara, como é difícil. Parece que chega na quinta-feira e você quer comer uma besteira, mas você fala assim, não, a esposa não quer fazer janta, já está cansada ali da semana, está chegando próximo do sábado. Aí a gente fala assim, não, vamos comprar alguma coisa e tal. E aí a gente vai e compra uma comida, alguma coisa que a gente fala que, cara, muito calórica ali. E aí a gente fala assim, não, vou comer só hoje, e aí amanhã eu faço tudo de novo. Amanhã, sexta-feira, eu já volto e vou fazer tudo certinho. Só que aí você come errado na quinta. E aí na sexta-feira você come errado de novo. E aí você já está na sexta-feira e você fala assim, amanhã é sábado, domingo, né? Então eu vou comer tudo, vou comer lanche mesmo, vou comer as coisas. E na segunda-feira eu volto, aí sim, segunda-feira eu começo a dieta, eu vou fazer tudo certinho. E aí quando você vai ver, irmão, na sua cabeça você fez todo um plano para isso. Mas o seu corpo, ele não entende dessa maneira. O seu corpo já adquiriu todas as calorias necessárias para começar a te dar barriga. O seu corpo já adquiriu todas as calorias necessárias para você começar a engordar. Então aquele plano que você fez na sua cabeça não é o mesmo plano que o seu corpo vai reagir. E a mesma coisa acontece com a mentira. Às vezes nós contamos uma mentira, só que um abismo ele vai levando a outro. E aí depois você conta mais uma, e aí depois você conta mais outra, e aí depois você fala mais uma. E aí quando você vai ver, já virou uma bola de neve. Você é uma pessoa que não tem verdade em você, que você já está acostumado a contar aquela mentirinha, a falar uma coisa que tipo assim, cara, não tem tanta relevância. Sabe quando a gente fala assim, é uma mentira boa? É aquela mentira que você fala assim, não, eu vou falar isso para não afetar a pessoa, eu vou falar isso para ela não se magoar comigo. Ou também quando nós pegamos e damos desculpas, irmão. Quando nós damos desculpa também é mentira. E eu não sei porquê, mas o Senhor, Ele tem me incomodado cada vez mais com isso. Sabe quando alguém te chama para ir em algum lugar, você não quer? Você não quer ir para aquele lugar, você não quer fazer aquilo, você não quer... Cara, aí você fica assim pensando, nossa, eu vou inventar aqui alguma coisa. Vou falar que a minha esposa está doente, vou falar que aconteceu alguma coisa. Esses dias aconteceu isso. O pastor me mandou uma mensagem, ele me cobrou de uma coisa. E aí eu fiquei relutando, falei, irmão, vou falar para ele que... Nossa, sei lá o que eu vou falar para ele. Sabe, você fica assim, Val. Falar para ele que eu tinha um compromisso. Mas o Espírito Santo, irmão, ele já incomoda na hora. Você que decide querer ir mais profundo, e você que decide ser sensível à voz do Espírito Santo, você não pode se desviar das demais coisas. Então eu comecei a falar assim, mano, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade, aí vai doer, a gente vai brigar, ele vai brigar comigo mais ainda, mas eu vou falar a verdade. Às vezes, irmão, é melhor. Às vezes é melhor você falar a verdade, irmão. E às vezes a pessoa ali vai ficar mal, e depois a gente vai entender o próximo versículo. Mas depois você resolve aquele problema. Senta com a pessoa depois e conversa, mas não minta. Para tentar não ferir alguém, para tentar não magoar alguém. Paulo está falando assim, abandona a mentira. Ela começa a afetar todo o corpo. Eu não sei se você já teve ou alguém passou por alguma fase de depressão, de angústia ou de tristeza. Você já passou por isso, irmão? Quando você está ali com os seus pensamentos ruins, aí você está angustiado com alguma situação, você está mal, você está depressivo. E parece que essa informação emocional que entra na sua mente, ela começa a afetar o seu corpo também. Ela começa a afetar o seu físico também. Daqui a pouco você não está bem fisicamente. Daqui a pouco você começa a adquirir dores no seu corpo, doenças no seu corpo. Quantas doenças elas começam no emocional? Quantas doenças elas começam naquilo que primeiro nós pensamos? E aí isso é como se o cérebro estivesse mandando uma informação mentirosa para o restante do seu corpo. Uma situação emocional que não é verdade, e por causa dessa situação todo o seu corpo fica mal. E é isso que Paulo está dizendo aqui, não mintam uns aos outros, porque senão todo o corpo não avança. Pois todos somos membros de um mesmo corpo em Cristo Jesus. Você quer viver mais? Você quer prosperar?
Você quer continuar caminhando e avançando no Senhor como corpo de Cristo? Abandone a mentira. No versículo 26. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Paulo está dizendo aqui para nós que sim, muitas vezes nós vamos ficar irados com situações. Muitas vezes nós vamos ficar decepcionados e desapontados com situações. Sabe, nós passamos aqui, às vezes, a ter raiva, ira de alguma situação, ficamos magoados com algo, mas Paulo está dizendo para nós que nós até podemos ficar com esse sentimento, mas nós não podemos pecar. E quando que nós pecamos com esse sentimento, irmão? Quando nós não resolvemos o problema com o nosso irmão. Você ficou irado com uma situação, você ficou revoltado com algo que aconteceu, mas você não foi lá e resolveu com o seu irmão. E pior, você foi dormir, o dia passou e você acordou com aquele sentimento. Sabe o que isso vai provocar em você? Algo ainda pior. Isso vai enraizar em você, e você daqui a pouco não está mais falando com aquela pessoa. Você daqui a pouco está tendo... começa a comparar aquela pessoa com outras pessoas, e você já não consegue mais se relacionar uns com os outros, porque você deixou que aquele sentimento momentâneo dormisse com você, e você permanecesse com aquele sentimento. Então, muitas vezes isso acontece no casamento também. Tem muito casado aqui hoje de manhã? Cadê os casados aí? Esse versículo aqui é fundamental para o nosso casamento. Sabe quando você briga com seu marido, ou quando você briga com a sua esposa, e aí você decide não resolver aquilo naquele dia, e os dois vão dormir brigados? É disso que Paulo está falando. Não deixe que o sol se ponha sem você ter resolvido aquela discussão. Então é necessário, irmão, para que a gente possa experimentar o mais profundo de Deus, aquilo que vai além, no profundo com Deus, resolver essas pendências. Que a gente possa resolver no mesmo dia a situação com o nosso próximo, no mesmo dia a situação com o nosso irmão. Às vezes pode ser uma palavra atravessada aqui no nosso meio, às vezes uma palavra atravessada com alguém do seu trabalho, às vezes uma palavra atravessada com algum familiar seu. O que Paulo está nos orientando: resolva isso antes que amanheça o dia. Aqui, irmão, são situações práticas para o nosso dia a dia. É uma palavra, digamos, talvez simples, mas que é muito fundamental para o nosso dia a dia, irmão. Se você começar e decidir a viver isso, você vai experimentar coisas grandes. Você vai experimentar coisas profundas no Senhor. Então Paulo está dizendo aqui: você pode irar, mas resolva. No versículo 27 ele vai dizer assim: e não deis lugar ao diabo. Como que nós damos lugar ao diabo nas nossas vidas? Toda vez que nós compactuamos com aquilo que o diabo gosta. O diabo, ele gosta de fofoca. O diabo, ele gosta de mentira. O diabo gosta de espalhar as mentiras, de que possamos falar fofocas uns aos outros. O diabo gosta quando nós causamos contenda. E a Bíblia vai dizer que Deus, de 6 coisas que Deus odeia, uma ele detesta, que é aqueles que ficam ali trazendo contenda entre os irmãos, que ficam ali falando falsas verdades entre os irmãos. E aí assim, é dessa maneira que nós damos lugar ao diabo. E a Bíblia está nos ensinando, Paulo está falando: não deis lugar, não compactue com tudo aquilo que o diabo gosta. Sabe, tem uma frase, e eu anotei ela aqui, que eu gosto muito dela também, eu já ouvi, de Lutero, que ele fala assim: a lei nos leva a Cristo para a justificação, e Cristo nos leva de volta à lei para a gratidão. O que quer dizer essa frase? A lei, irmão, a palavra do Senhor, a lei de Deus, ela nos aponta para Cristo Jesus, ela nos aponta para a cruz. Mas Jesus, ele nos traz de volta para a lei, para a gratidão. Ou seja, quando nós falamos assim: Jesus, eu pequei contra o Senhor, eu menti para o meu irmão, eu caluniei o meu irmão, eu falei falsas verdades sobre o meu irmão, eu magoei o meu irmão, Senhor, mas eu me arrependi, eu estou aqui. A lei está te apontando para isso, para você chegar até Jesus com o coração arrependido, dizendo: Pai, eu errei. Então Jesus está falando para você assim: tá bom, filho, você está perdoado, mas como gratidão, não minta mais. Como gratidão, não peque mais.
Como gratidão, seja amoroso com o seu irmão. É isso que essa frase ela está nos dizendo. Nós chegamos indignos diante de Jesus. E aí Jesus pega o nosso pecado, Ele nos perdoa e fala assim: então não faz mais, não faz de novo. Isso aqui, irmão, é algo prático para os nossos dias. No versículo 28 vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Quantos de nós ainda hoje damos jeitinhos para as coisas? Será que tem pessoas que talvez ficam trapaceando nos seus negócios? Ficam dando um jeitinho de trapacear e tirar vantagem sobre o outro, irmão? Aqui Paulo está falando: faça algo bom com as mãos, trabalhe realmente, para que você possa ajudar os necessitados. Como o pastor Igor falou aqui na oferta também, eu achei fantástico. Quando o Senhor Deus incomodou ele de entregar algo que ele tinha para alguém. Às vezes nós deixamos de ajudar os necessitados, às vezes nós deixamos de ofertar na vida de pessoas ou em ministérios que o Senhor está nos levantando para fazer, e assim nós estamos roubando também. Acontece, Tainá, que quando a gente lê esses textos, a gente fala assim: ah não, ele está falando de eu ir lá e pegar uma arma e apontar para o outro e roubar algo, roubar um celular, roubar um relógio, roubar a carteira. Não, não é disso só isso que Paulo está dizendo, não, irmão. Quantos ainda aqui também roubam a alegria uns dos outros? Quantos ainda roubam a felicidade uns dos outros? Pessoas que só sabem falar coisas para desanimar, pessoas que só sabem falar coisas para colocar a pessoa para baixo. Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo. Às vezes você está num dia tão animado, você está inspirado, aí você fala assim: cara, nossa, hoje eu acho que eu me arrumei bem, tal. Hoje eu estou animado, hoje vai estar tudo certo. Aí a primeira oportunidade que você encontra com alguém, a pessoa fala assim: nossa, nada a ver a sua roupa aí, nada a ver isso que você falou. Cara, você estava certo, você tinha falado tudo bom. Por exemplo, eu vim aqui, preguei e tal. Nossa, cara, eu acho que hoje o Senhor me usou. Aí eu desço aqui, chega um irmão ali e fala: nossa, irmão, hoje você não foi bem não. Hoje eu acho que você falou isso, acho que você falou aquilo. Ah, eu acho que você podia... Cara, você está roubando ali o ânimo da pessoa, você está roubando a alegria da pessoa, irmão. Não seja esse cara, não seja essa pessoa. Existem várias maneiras de nós roubarmos. Versículo 29, leia comigo aí: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. É exatamente isso. Se aquilo que você for falar, irmão, não for para edificar o seu irmão, não for para edificar outra pessoa, irmão, é melhor você ficar calado. É melhor você não falar nada, irmão. Se não for para edificar, fica quieto, guarda para você. Deixa ali no seu pensamento aquilo que você queria falar, aquilo que já estava na ponta da sua língua. Não fale, irmão. Sabe, às vezes o que você vai falar ali não vai edificar ninguém, não vai agregar em nada, irmão. Quantas coisas nós falamos no nosso dia a dia que não agrega nada. A verdade é que não agrega nada, mas mesmo assim a gente fala e pronto, acabou. Ah, eu falo mesmo, eu sou assim. Aí a pessoa ainda, para piorar, a pessoa fala assim: não, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo e pronto, acabou. Eu falo porque eu sou assim. Eu sou o que falo mesmo e aí doa quem doer. Não é assim, irmão. Se não for para edificar, não fale. Se não for para trazer graça. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, irmão. E tudo isso são características para a gente poder alcançar o profundo do Senhor. É uma conta básica. Quando nós vivemos tudo isso em Deus, quando nós decidimos viver tudo isso no Senhor, Ele olha para nós, Ele vê favor em nós, Ele vê confiança em nós. Ele fala assim: cara, eu posso confiar na Eli, eu posso confiar na Fernanda, eu posso confiar. Eu vou trazer mais profundo. Eu vou revelar coisas que eu não revelo a muitas pessoas. Eu vou revelar algumas coisas, alguns segredos que estão escondidos que eu não posso revelar para qualquer um, porque essa pessoa, ela sabe guardar a língua dela. Ela sabe administrar bem o convívio dela com as demais pessoas. Ela é uma pessoa que ela vai trazer vida para os lugares. Então eu posso confiar, eu posso trazer mais profundo. Mas quantos de nós ainda optamos pelo contrário? No versículo 30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Qual é a função, irmão, do Espírito Santo
Jesus ele vai dizer que ele precisava ir aos céus para que ele pudesse enviar um consolador. O Espírito Santo é aquele que ele é o consolador. Ele é o que convence do pecado e do juízo. Ele é aquele que mostra para nós a direção das coisas que ainda estão por vir. Mas muitos de nós entristecemos o Espírito Santo quando queremos fazer o que ele deve fazer. E aí a gente quer ficar apontando o pecado do nosso irmão. A gente quer ficar sendo a pessoa que vai apontar o pecado e vai falar assim: não, você está errado. Você não pode viver dessa maneira, o que você está fazendo é errado. E aí você quer apontar, irmão, esse é o papel do Espírito Santo. Ele que é o que convence do pecado e da justiça. Ele que é o consolador das nossas vidas. Mas nós queremos tomar esse lugar, irmão, e isso não é bom. Isso não é prática de alguém que decidiu viver algo extraordinário com Jesus. Tome essa decisão nessa manhã, irmão, de viver o extraordinário com Deus. Tome essa decisão nessa manhã de praticar essa palavra. Deixe que o Espírito Santo faça, irmão, o trabalho dele. Não queira você fazer o trabalho do Espírito Santo, mas deixa que o Espírito Santo comece a convencer você também, a consolar você também nos dias difíceis e te mostrar um futuro melhor, aquilo que Deus tem planejado. Já no versículo 32, e aí a gente já está quase encerrando, a palavra do Senhor, no versículo 31: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vocês, bem como toda a maldade. Sabe, pessoas que gostam de causar problema, irmão, gostam de estar no meio de bagunça, de problemas ali. Cara, eu gosto de uma bagunça. Às vezes a gente escuta assim: nossa, eu vou falar isso lá. Eu escuto isso muito no trabalho. Cara, você sabe o que aconteceu lá e tal, mó briga. Não, eu vou lá, eu vou me posicionar, e aí eu vou falar também. E aí começa aquele, pessoa que gosta do tumulto, irmão, pessoa que gosta da bagunça mesmo. Não, eu tenho que falar mesmo, porque aí vai causar problema. E aí já eu gosto daquela bagunça, de estar no meio de rodas desse jeito, rodas onde está todo mundo falando mal de todo mundo, rodas onde está todo mundo ali fofocando sobre todo mundo e causando problemas. Irmão, se afaste disso. Sabe, que toda cólera, toda gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vocês. Não estejam nesse meio, irmão, nesse meio de pessoas que só têm ira no coração, nesse meio de pessoas que têm amargura no coração. Quantas pessoas nós vemos amargas hoje em dia? Eu sou um cara que agora eu estava fazendo muito isso. Eu não sei vocês, eu quero saber se tem alguém que faz isso aqui também agora, que agora eu fiquei curioso. Às vezes eu estou ali no Instagram, vendo o Instagram e tal, aí alguém fez uma postagem, agora tá, tudo isso é do Pablo Marçal, de não sei quem, tal. E aí eu entro nos comentários para ficar vendo. E aí tá tendo aquela discussão ali, aquela parada e tudo mais. E aí eu quero comentar também. Aí eu já quero comentar, já quero botar minha opinião ali. Cara, ninguém vai ver. Você pensa assim também? Alguém faz isso aqui? Fala a verdade. Amém, poucos. Você que faz isso, irmão, você já parou para pensar que ninguém vai ver só o seu comentário, irmão? Ninguém vai ligar pro seu comentário. No máximo alguém igual a gente. E já aconteceu de eu comentar e depois uma pessoa curtir. Aí eu vou lá para ver se tem mais coisa embaixo ainda. Aí eu falo: nossa, agora eu vou falar mesmo. Aí sai colocando o M lá, o 28, em tudo, qualquer comentário. Você faz isso, pastor? Eu tava fazendo isso, irmão, que doido. Mas às vezes a gente quer saber ali, cara, nossa, eu quero saber da bagunça, eu quero saber do fervo ali, eu quero saber quem está discutindo com quem ali. E aí você já quer se intrometer. E ainda quando é coisa gospel, então aí já era. Aí você fala assim: não, porque tal, já coloca até versículo no meio. Mas a gente encontra muitas pessoas assim amarguradas nos nossos dias, na internet, no nosso convívio, pessoas amarguradas, às vezes até mesmo dentro da igreja, dentro das nossas casas, sabe? Não sejamos essas pessoas. Não vamos levar isso para adiante. Versículo 32: pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Aqui, irmão, não tem negociação. O texto está dizendo para nós que nós precisamos ser amáveis. Precisamos amar uns aos outros. E aí tem gente que fala assim: não, é porque é o meu jeito mesmo. Ou a pessoa gosta de mim, ou ela me odeia. Ou
não, eu sou assim mesmo e não tenho o que fazer. E aí a pessoa, ela começa a ser incômoda já começa a ser chata já. Mas até essa, Val, a gente precisa amar também. A gente precisa amar a todos. Sejam amáveis uns com os outros. Sabe, procura aquecer isso no seu coração, irmão. Procura viver a verdade da palavra do Senhor e amar o nosso próximo. Não tem desculpa. A gente quer colocar desculpa na nossa criação. Ah, não, mas foi porque eu fui criado assim. Foi dessa forma que eu aprendi. Foi assim que eu fui ensinado. E é por isso que eu sou assim. Eu carrego traumas do meu passado. Irmão, não tem desculpa. Pessoas que decidem ir profundo com Deus, pessoas que decidem deixar o velho homem para viver o novo homem, precisa amar o próximo. E não tem o que fazer. Aí ele vai falar assim: seja compassivo também. Como podemos ser então compassivos? É uma regra básica: se coloque no lugar do outro. Cara, às vezes a pessoa está estressada, às vezes a pessoa está mal, ela está num dia ruim, ela está num dia mal, e você às vezes não se colocou no lugar dessa pessoa. Você não parou para pensar, não, pode ser que ela tenha passado por um dia difícil hoje, pode ser que ela está sofrendo alguma coisa ruim na casa dela, e você não sabe, irmão. Então seja compassivo também, aprenda a se colocar no lugar do outro. Se nós fazermos isso, já era, a gente já resolveu metade dos problemas. Tudo aquilo que nós não queremos para nós não fazemos para o outro. E toda vez que nós queremos que as pessoas entendam e compreendam as nossas decisões, as nossas atitudes, nós também somos compassivos com os outros. E aqui também ele vai falar sobre o perdão. Perdoe uns aos outros, da mesma maneira como Deus nos perdoou. E aí é uma pergunta que eu te faço: será que nós somos capazes de perdoar o nosso irmão verdadeiramente? Perdoar as pessoas que nos magoam, perdoar as pessoas que têm nos afetado. Se alguém te feriu, se alguém falou algo contra a sua vida, se alguém te magoou por alguma situação e você tem uma mágoa com alguém, você tem alguma pendência com alguém, irmão, perdoa e resolva isso urgente. Perdoa quem te magoou, perdoa quem te feriu. Às vezes é difícil, às vezes a gente não quer perdoar, porque foi algo tão grande, algo que nos feriu de tal maneira, mas Cristo nos perdoou primeiro. E é muito louco, o mais louco de tudo isso, irmão, é que toda vez que nós nos deparamos com a palavra do Senhor, aí nós lemos a palavra e nós falamos assim: cara, eu vou começar a seguir isso, eu vou começar a fazer o que a palavra está dizendo, e eu entendendo isso, o Senhor vai me levar para algo mais profundo, o Senhor vai começar a mudar minha vida. Na quarta-feira, agora, eu preguei aqui também, eu falei a respeito de também não ter mágoa contra as pessoas, ajudar pessoas que te feriram, ajudar pessoas que talvez ali fizeram algo mal para você. E foi louco porque na quarta-feira eu preguei aqui, e na quinta-feira de manhã, quando eu cheguei no trabalho, tá no ao vivo, né? Então, se alguém do meu trabalho assistir, tudo bem. Eu cheguei, a palavra é mais importante. Eu cheguei no trabalho logo pela manhã e eu já me deparei com uma situação que eu não gostei. Eu fiquei mal pra caramba, fiquei mal com a situação. Falei, cara, eu não acredito. Meus amigos aí sabem, eu tô esperando algo positivo lá do meu trabalho. Vou resumir aqui pra vocês. E aí, como que eu posso falar isso? Vou falar, velho. Eu tô aguardando ali no meu trabalho uma vaga ali, eu tô com uma expectativa de algo melhor pro meu trabalho, uma vaga ali, uma situação. E aí, beleza. E aí eu tava crente que ia dar tudo certo. Eu falei, cara, não, agora eu vou voar. Agora eu vou fazer tudo certinho. Agora vai dar tudo bem. Agora eu vou começar a me mostrar melhor meu trabalho, vou focar mais. Eu quero essa promoção, quero chegar e tal. E aí tava tudo certo, a vaga tá ali, então eu só preciso mostrar meu trampo, Val, e vai dar tudo certo. Quando chegou na quinta-feira, irmão, tinha uma pessoa no lugar que eu achava que ia ser meu. E aí eu falei assim, não acredito. Eu já tinha falado com o pastor, já tinha falado com o Ivan, já tinha falado com um monte de gente, eu tava mó feliz, falei, mano, vai dar tudo certo e tal. E aí, cara, aconteceu isso. E para piorar, eu preciso ajudar essa pessoa, Aí, cara, eu já fiz na mesma hora, eu fui pro banheiro, fui orar, fui chorar ao Senhor lá, falei, Deus, não acredito nisso. Eu preguei ontem que eu preciso ajudar, eu preciso amar o próximo, eu preciso deixar isso de lado, não é possível que o Senhor está fazendo isso. Não, eu não quero, Deus, eu não vou voltar lá, eu não vou ajudar ninguém, e pronto, acabou, eu vou fazer minhas coisas e já era. Vou me isolar no meu canto. E aí parece que o Espírito Santo, na mesma hora, irmão, veio e falou comigo, não,
Você vai voltar lá e você vai ajudar as pessoas mais ainda. Você vai querer que ela cresça, você vai querer que elas prosperem, você vai querer que ela avance. É isso que você vai fazer. Ela vai ser melhor do que você, ela vai alcançar coisas maiores que você e você vai começar a ajudar ela. E na hora que você começar a ajudar ela, confia em mim. Eu fiz isso. Saí do banheiro, voltei lá pro meu lugar, falei, cara, não, o que você está precisando aí? Você precisa que eu abra um chamado para você? Você precisa que eu faça alguma coisa que você não pode deixar que eu vou fazer? Não, o que você precisa? Já mudou tudo, irmão. Tipo assim, lá no fundo eu tenho que ser sincero, não posso mentir. Eu estava mal, mas eu tinha pregado no dia seguinte, Deus estava me levando a isso. E quando nós entendemos esses segredos, irmão, quando nós entendemos esses detalhes de como é ser um representante de Cristo, de como é viver a palavra verdadeira, nós podemos experimentar coisas extraordinárias do Senhor. O meu dia foi melhor, depois ali eu fiquei bem, agora eu já estou bem já de novo. Vai dar tudo certo, o Senhor vai preparar o meu caminho, vai preparar coisas maiores para mim, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender e viver de verdade essa palavra. Eu quero te convidar nessa manhã a se colocar de pé. O que eu quero trazer com essa palavra, com toda essa ilustração aqui, eu acho que vai ter pessoas que vão assistir depois, né, amor? Talvez. Amém. Mas é isso, irmão, é confiar no Senhor. É confiar na palavra de Deus e falar assim, Pai, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ser fiel à Tua palavra. Sabe, a gente crê num Deus todo-poderoso e é Ele que vai nos honrar no final das coisas. É Ele que vai nos colocar em posições que nós almejamos e queremos. Nós não precisamos depender de outras pessoas, nós não precisamos depender de situações, irmãos. Se nós confiamos no Senhor e tão somente decidimos ir mais profundo, tão somente decidimos viver essa palavra com verdade. Nessa manhã, irmão, meu convite para você é para que você possa tomar essa decisão de ir mais profundo com Deus, de mudar, sabe, radicalmente. A palavra do Senhor vai dizer que é a metanoia, é uma transformação de mente, é uma mudança de mentalidade. Romanos vai falar que a palavra ela tem esse poder nas nossas vidas, de provocar essa mudança radical. Como alguém que está indo por um caminho e de repente ele se vira totalmente e volta atrás. Eu queria convidar você nesse momento a já fechar os seus olhos. Já nessa manhã fechar os seus olhos.